A santa paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz, o amor, a graça e a bênção do Senhor alcance você onde quer que você esteja. Aqui todos os dias nós temos um compromisso com Deus, uma rotina espiritual. O nosso propósito é fazer a leitura diária da Bíblia. Todos os dias lemos um capítulo. Pela graça e o amor de Deus, começamos essa leitura de forma regular no livro de Gênesis, no capítulo 1. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 38. Já estamos quase terminando o livro de Êxodos. Glórias a Deus. No capítulo de hoje nós vamos ver sobre o altar do holocausto, onde se faziam as ofertas, sobre o pátio e depois, na terceira parte, a numeração das coisas do tabernáculo. Glórias a Deus, aleluia. No capítulo anterior, no capítulo 37, nós vimos sobre a arca do testemunho, sobre a mesa dos pães, né? A mesa da preposição, sobre o castiçal, o óleo, o incenso. E agora nós vamos começar a falar sobre o altar do holocausto. Esse altar ficava na parte de fora, ficava no pátio, e ali que se faziam todos os sacrifícios, né? Se levavam os animaizinhos até o sacerdote, e ali somente os sacerdotes podiam estar mexendo no altar do holocausto. Então, vamos fazer a leitura. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim e fala sobre as medidas dele, para que vocês tenham ideia. Aqui está falando em côvados, né? 5 côvados era o seu comprimento, 5 côvados a sua largura e de 3 côvados a sua altura. Nas nossas medidas seriam 2,20 metros por 2,20 metros, comprimento e largura, e a altura de 1,30 metro. E fez nas suas pontas 4 cantos, do mesmo eram as pontas, e cobriu com cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre, ou bronze também, né? Hoje em dia nós, tanto uma palavra quanto outra, bronze ou cobre, algumas versões vai estar escrito diferente. Na minha está escrito cobre, mas tem algumas versões escrito bronze. Quem está fazendo tudo isso? Bezaleel. Ele é o artesão mor, ele é aquele que está fazendo, gerenciando toda a construção do tabernáculo. No verso 7 fala sobre os varões, né? As varas que se passam no meio, né? Tem 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, assim como o altar do testemunho, como a mesa dos pães da preposição, os pães asmos, todos, porque eles têm essas argolas e esses varais para serem carregados, né? Eles estão de passagem, e nós já falamos que esse tabernáculo vai ser montado e desmontado por 40 vezes. Então todos os acessórios eles têm esses varais. No verso 8 diz assim: fez também a pia de cobre com a sua bacia de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Glórias a Deus. Então aqueles espelhinhos que as mulheres usavam, né? As mulheres ficavam na porta para ver como estava sendo feita a construção, que acompanhava tudo aquilo, fez com os espelhinhos que elas usavam, que elas doaram, né? Aquela oferta alçada, aquela oferta de coração voluntária. Elas deram os espelhinhos e foi feito a pia. Essa pia, lembrando que ela sempre tinha que estar com água, né? Para que ali eles pudessem estar se lavando. Glórias a Deus. A partir do verso 9, nós vamos ver a respeito do pátio. O pátio do tabernáculo, ele tinha uma medida de 44 metros de comprimento por 22 metros de largura. Ele era um retângulo. E aqui diz assim: fez também o pátio da banda do meio-dia do sul, e as cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. Essas cortinas, para que vocês tenham ideia, elas também tinham 22 metros de comprimento. Por quê?
esse pátio todinho era cercado. Então ele tinha de um lado 40 postes, e do comprimento eram 40 postes e na largura dele eram 10 postes. E eles tinham essas cortinas, né, todas feitas de linho para estar cobrindo, fechando esse pátio. E as suas 20 colunas e suas 20 bases eram de cobre, e colchetes dessas colunas foram moldadas, todas eram de prata. Então a coluna era de prata e a base dela era de cobre. Isso no pátio, porque dentro do tabernáculo a coluna era de ouro e a base era de prata. E assim continua explicando, falando sobre o pátio, quais eram as medidas, como que era feito, né? Fala das cortinas, fala das cobertas, né? Tudo que se usou dentro do pátio. A partir do verso 21, nós vamos ver sobre a numeração das coisas do tabernáculo. Tudo se tinha que dar conta, porque Deus, quando instruiu Moisés, ele disse qual era o material a ser usado e quanto de cada material a ser usado. Tanto que quando o povo começou a fazer a doação, os artesãos, né, Bezaleel e Aholiabe, chegaram a ele e disseram: olha, manda o povo cessar, porque nós já temos mais do que precisamos. Glórias a Deus. Então, Moisés pede um levantamento, uma numeração de todas as coisas que foram feitas para a construção do tabernáculo, do pátio e seus utensílios. E diz assim: esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo, testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Glórias a Deus, que privilégio você ter dons, ter talentos para fazer as coisas de Deus. Tudo quanto Deus havia mandado, Bezaleel cumpriu. E com ele, né, o ajudante dele era Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, um talento maravilhoso. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um talento, para as nossas medidas atuais, o que nós usamos, que é a medida do quilo, seriam 58 quilos e 900 gramas. E um ciclo, ele pesa 12 gramas. Para que vocês tenham uma ideia, uma noção de quanto ouro foi usado na construção do tabernáculo, foram usados 1000 quilos, 1 tonelada de ouro. Então dá para imaginar o quanto ouro aquele povo tinha, né? Aqueles escravos, porque eles eram os escravos, mas quando eles saíram da terra do Egito, lembre-se que eles pediram, né, para os egípcios que dessem para eles vasos de ouro e bacias e joias, e eles carregaram tudo, porque o Senhor já sabia, né, tudo o Senhor sabe os nossos caminhos, conhece o nosso dia de amanhã, e o Senhor sabia que seria necessário de todos esses utensílios, e estaria usando o ouro, a prata, o bronze, e assim os filhos de Israel fizeram a doação. Então eram 1000 quilos de ouro, 3.430 quilos de prata. Glórias a Deus. E no verso 26 diz assim, agora está falando sobre os homens que deveriam fazer o sacrifício. No verso 26 então está dizendo, uma beça por cada cabeça. A contagem só entrava a partir dos homens que tinham mais de 20 anos. Isso é meio ciclo, 6 gramas, conforme o ciclo do santuário, conforme a tabela que eles haviam colocado por regra. De qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, 20 anos para cima, que foram 603 mil homens e 550. 603 mil homens, 550, essa foi a contagem daqueles homens que tinham que fazer o sacrifício.
E houve 100 talentos de prata para fundir, eram 100 talentos para cada base, isso dava mais ou menos 34 quilos cada base, né? Cada poste, ele levava 34 quilos de prata, que volta a repetir essa parte. No verso 30 diz: e dele se fez a base das portas da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre que ele e todos os vasos do altar. E no verso 31, ele vai continuar falando dos postes, das bases. Aqui diz que e dele fez as bases da porta da tenda da congregação e do altar de cobre. Então toda a parte de fora as bases eram feitas de cobre. No último versículo, no versículo 31, diz que as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor, as suas bases eram feitas de cobre. Amém, glórias a Deus, aleluia. No capítulo 39, no próximo capítulo, nós vamos ver sobre as vestes dos sacerdotes. E nós já estamos chegando ao fim, o 40 é o último capítulo do livro de Êxodos, quando Bezaleel entrega todo o tabernáculo construído conforme os mandamentos de Deus a Moisés. Glórias a Deus. Queridos irmãos, tudo é feito com tanto cuidado, com tanto esmero, né? Os filhos de Israel aqui mostram o quanto eles eram zelosos, porque além deles falarem, olha, tem mais do que nós precisamos, tudo aquilo que eles usaram, eles numeraram, eles fizeram registro, se sabia, né? Nada ali estava sendo feito de forma irregular ou de forma escondida ou se tirando vantagens, porque tudo que é feito de coração para o Senhor é feito com esmero, deve com certeza ser feito com muita honra ao Senhor, né? Com muito louvor a Deus, porque estamos trabalhando na obra do Senhor. Mas que não seja só na obra do Senhor, mas tudo aquilo que nós façamos dando o nosso melhor, façamos com amor, façamos com carinho, e sempre que a gente estiver fazendo algo, seja lá qual seja a pessoa que vai estar se beneficiando, que a gente faça como se estivéssemos fazendo para Deus. E assim, certamente, teremos muito sucesso, né? Muita satisfação em tudo que nós colocarmos à mão. Todo o labor das nossas mãos serão com certeza abençoadas por Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos nos manter nessa comunhão e nos achegarmos na frente da presença do Senhor. Se você puder, fecha os teus olhos e vamos nos achegar ao nosso Pai amado. Glórias a Deus, aleluia. Nosso Pai e nosso amado Deus, nosso Rei eterno, que do céu, Senhor, nos governa, nos ilumina, nos guia, nos abençoa, nos livra das mãos do inimigo, cuida de nós com todo amor e carinho. Pai, nos achegamos diante da Tua santa e gloriosa presença para Te render louvores, Te render honras e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Confessamos, Senhor, que todo o nosso amor, nossa crença e nossa fé a Ti pertence. Pai, reconhecemos também as nossas fraquezas, reconhecemos a nossa incapacidade e Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque somos totalmente dependentes do Teu favor. Pai, Te pedimos pelos acamados, pelos enfermos, Te pedimos, Pai, pelos casais, pelas famílias, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor faça a reconciliação daqueles que estão brigados, que o Senhor derrame Teu amor. Entra, Pai, entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor, faça a obra com Teus filhos, abençoa grandemente os Teus servos. Senhor, eu peço uma bênção muito especial para cada irmão, cada irmã nossa, que para o que está fazendo, que dedica o seu tempo para a leitura diária da Bíblia, que o Senhor vá ao encontro deles, pois somente Tu sabe qual é a necessidade, o desejo de coração de cada um, mas que o Senhor possa abençoá-los, entregar a vitória nas mãos deles. Senhor, somos muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor. E se nos achegamos a Ti sempre em mérito, honra, glória do Teu Filho amado que está sentado à Tua destra e que reinará contigo para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.
Muito obrigada por você ter continuado, chegado até o final desse vídeo. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para a leitura do capítulo 39 de Êxodos. Um grande beijo, Deus te abençoe.